Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 13 de junho de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Roteiro pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada No Plano Carnal. E Emmanuel nos diz: isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada, em temporário ouvido, mas não absoluto, porque, se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize, no máximo, os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias, à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que, mais tarde, desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade.
Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita, que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Queridos irmãos, o nosso assunto desta noite é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, em que Kardec aborda com os Espíritos, sobre a criação, a formação dos mundos, E esse capítulo fala da formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações de concordância bíblica a respeito da criação. E a primeira questão deste capítulo é a formação dos mundos. E Kardec pergunta aos espíritos: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como fluidos que os enchem. E responderam os espíritos: o universo foi criado, continua perguntando Kardec, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não pode se fazer por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pode ter feito por si mesmo, e que não podendo ser obra do acaso, naturalmente deve ser obra de Deus. A questão 38. Como Deus criou o universo? Pela sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade toda poderosa que estas belas palavras que está na Gênesis. Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi. A questão 39. Poderemos conhecer o mundo? Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. A questão 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Isso é exato. Mas o que é absurdo é crer-se que sua influência, quer dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm uma parte da influência em certos fenômenos físicos. A questão 41. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. A questão 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Responderam os espíritos: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador sabe. Bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Meus irmãos, eu acho interessante, profundo, a capacidade de um homem como Kardec, Porque, no caso, o Espiritismo é vamos dizer assim, uma religião que abrange o conhecimento humano por completo. Porque Kardec era um homem de ciência e ele viu o universo totalmente diferente do que o religioso comum vê. Uma coisa que eu fiquei muito grato, Fiquei muito feliz
quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, é que Allan Kardec não era religioso, né? Ele veio de uma família de juristas tradicionais na França. Foi aluno de Pestalozzi, um dos maiores pedagogos da história da humanidade. E a minha alegria em saber, né? Porque se ele fosse religioso, ele traria o conhecimento da religião dele para a doutrina espírita. Não, mas ela nasceu com Kardec. Ele codificou esse trabalho com uma pureza, né, doutrinária, que é a doutrina espírita. Então você veja bem, quem poderia cogitar sobre a formação dos mundos, né? Só a doutrina espírita, porque para as outras religiões, o universo deles é a própria Terra, né? Essa bolinha de poeira cósmica que gira no espaço. Eu falo bolinha, a Terra, porque comparada a ela ao tamanho da imensidão cósmica. Então você veja bem, e os espíritos dizem, né, que a formação dos mundos se forma pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os gregos descobriram o átomo por intuição. E eles falavam que existia no universo uma matéria quintessenciada. Recentemente, na história da humanidade, a ciência descobre algo no universo que ele chama, que é o fluido cósmico universal para nós da espírita, né? Que eles chamam de matéria negra, porque diferente da matéria que nós conhecemos, ela vive em estado de expansão. Eles chamaram de matéria negra do universo. Essa matéria negra do universo é o fluido cósmico universal, né? É a matéria quintessenciada a que os gregos se referem. E os espíritos nos orientam que Deus é o criador do universo. E nós somos co-criadores dentro do nosso raio de ação. E toda a criação humana, ela nasce em nossos pensamentos, né? Porque o cérebro é uma usina criadora de formas, de cores. E todo o nosso pensamento é plasmado no fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva do universo, sobre a qual Deus tudo cria. E os mundos não são diferentes. Da mesma forma, né? E Deus é o criador do universo e tudo é plasmado pela sua vontade, pela sua mente, né? Nós, os seres humanos, também fazemos isso. Somos co-criadores dentro do nosso raio de ação. Por exemplo, um escultor, né? Ele vai esculpir uma imagem. Primeiro ele cria no pensamento. E é onde ele dá forma àquela imagem? Na matéria, né? No bronze, no cobre, no mármore, né? Então aquela imagem que nós vemos esculpida pelo escultor, ela já existia no pensamento do escultor. Então, imaginamos, né? Que existe a matéria elementar primitiva, que é o elemento com o qual Deus cria tudo, né? Que naturalmente criou os mundos. Mas para o espírito do nosso estado evolutivo, é muito difícil compreender. Os grandes cientistas já têm uma compreensão avançada, mas o grosso da humanidade nem cogita desses assuntos, né? E é importante que nós venhamos a, pelo menos, cogitar sobre essas questões que dão uma importância muito grande em nossas vidas, a partir do momento que nós começamos a conhecer as leis de Deus, né? Inclusive a formação dos mundos.
porque nós não compreenderíamos a nossa pobreza de penetração na criação divina como se formam os mundos. Mas os espíritos bem mais evoluídos do que a gente dá uma ideia com Kardec do que viria a ser isso, né? Então isso é muito gratificante. É muito gratificante, porque a maioria das religiões, não querendo criticar, é assim, a mente deles é voltada para o céu e para o inferno quando morrer, né? E a salvação eterna, né? E não cogitam além disso. Uma grande massa não cogita além disso. E isso é interessante, né? Nós começamos, do ponto de vista pequeno nosso, a compreender essas questões, né? Porque, meus irmãos, olha, a grandeza cósmica é algo que a mente humana, o homem comum, não consegue penetrar, nem compreender. Porque nós ignoramos ainda quase tudo, né? Nós vemos num planeta que as criaturas, né, ainda vão a espetáculos, né, de gladiadores, de boxe, né, de luta livre, de vale tudo, né? Você vê, é uma coisa ainda muito primitiva. Então essas mentes não têm tempo de cogitar sobre o universo em que ele está inserido, né? E essa integração do ser humano com esse universo. Mas tivemos a felicidade de um espírito de nível superior, auxiliado por outros grandes sábios, né? Como Sócrates, Platão, Aristóteles, Swedenborg, Santo Agostinho, e naturalmente o Espírito de verdade, que nós compreendemos ser o próprio Cristo, né? Que segundo a espiritualidade superior, é o governador do planeta Terra. Então, isso é muito importante, o despertar das nossas consciências em relação à questão da criação, né? Porque mesmo os ditos religiosos, né, uma grande massa vive para o sexo e para o estômago. Então, não sobra tempo, né, para cogitar sobre a criação divina. E ficamos estacionados no tempo e no espaço. Mas o Consolador que Kardec, que Jesus nos prometeu, né, nós identificamos esse Consolador na doutrina espírita. Porque essa consolação, de onde surge ela, né? Por que a doutrina espírita é a doutrina consoladora, né? Porque abre a nossa alma, matou a morte, destruiu o inferno e desmistificou o céu da mitologia, né? Isso é muito importante. A alma vai se libertando, né? Não só dos apegos materiais, mas das ideias preconcebidas sobre Deus e a criação. É um trabalho longo, individual, de cada espírito aqui encarnado, né? E é libertador, porque o grande medo da maioria dos espíritos reencarnados na Terra é o medo de deixar de existir, ou ir para o céu, ou ir para o inferno. E a doutrina espírita, como uma doutrina consoladora, nos revela, nos dá uma outra visão desse universo de nossas almas, né? Por exemplo, os espíritos mostram que nós somos o princípio inteligente que habita o universo, criado por Deus, sem amar e sem saber, mas que temos uma destinação, que é atingirmos a perfeição. Como isso é possível? Nascendo, morrendo
renascendo e progredindo eternamente. Vamos, através das reencarnações, o nosso contato com o mundo material e com a psicologia de outros irmãos nossos, né? Vai despertando em nós amor, vai despertando em nós solidariedade, vai despertando em nós uma integração maior com os nossos irmãos, né, de jornada evolutiva. E isso é maravilhoso, né? Porque nós temos exemplos sublimes, como Franciscano Xavier, como Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone Pereira, uma criatura que eu tenho um carinho muito grande, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, almas que evoluíram a ponto, né, de se dedicar ao seu semelhante. Quando se perguntou uma pergunta infantil, né, a Madre Teresa de Calcutá, né, qual era a religião dela? E ela disse que era o amor. E Deus? Ela falou, Deus é o outro. Que coisa linda, né? Então são almas que estão saindo do primitivismo, né? E atingindo uma visão mais ampla da função da alma humana. Não sou reencarnacionista, mas coloco em prática as leis divinas no campo da moral, no campo da espiritual da espécie humana, conduzindo-nos a uma libertação da mente incrustada, né, no céu e a terra, e criou-se a dualidade céu e inferno. E ainda criamos a outra dualidade, Deus e Satanás, né? É inconcebível que tenha alguém no universo com poderes igual de Deus, né? E se o Satanás existisse, como as religiões já pregou, seria obra de Deus, né? Porque não se criaria sozinho. E Deus não criaria um adversário praticante do mal, e tirando de si os seus filhos, né? Para criar um universo paralelo, um mundo paralelo de maldade, né? Não cabe mais, quando nós estudamos da doutrina espírita, esse tipo de sentimento, de pensamento. A gente vai nos libertando, vamos nos libertando disso. Por exemplo, né? Segundo os relatos bíblicos, Lúcifer, ou Satanás das religiões comuns, era um ser que ceava com Deus à mesa. E a doutrina espírita nos mostra que não há retrocesso na evolução espiritual. Alguém, para cear com o Criador do Universo, precisa estar num nível altíssimo, né? E o espírito não retrograda. Tudo aquilo que o espírito aprende fica no seu foro íntimo, né? Na alma. E este conjunto evolutivo que desenvolve os valores do amor, da bondade, da união universal com todas as criaturas, ele não pode retroceder, né? Ele não pode deixar tudo aquilo, porque ele atingiu um nível altíssimo. Para vocês imaginem, né? Alguém que ceava com Deus e rebela-se contra ele, são coisas mitológicas, né? São coisas da criação da mente humana ainda infantil, né? E está nos livros religiosos, e uma grande massa de espíritos ainda
acreditam nisso. Todas as religiões, né? Pentecostais, os ditos que eram antiprotestantes ou evangélicos, a mente deles é povoada, né? Dentro desse universo. Muitos têm dificuldade de sair dele, de compreender, né? De mudar os seus paradigmas, né? Da visão da vida, de Deus, de Jesus, do universo e do outro. É muito de se estranhar e é com muito pesar que, apesar de 2000 anos da presença do Mestre aqui na Terra, nós venhamos a assistir o que aconteceu com o povo hebreu na Segunda Guerra Mundial, através do Hitler, e vemos agora o massacre que, segundo as religiões pentecostais, é o povo eleito de Deus, né? Querendo eliminar 2 milhões de pessoas, tirando o alimento, tirando a água, tirando o remédio, tirando os hospitais. Na sua maioria criança, mulheres e velhos. Alguém despatriado, como foram os judeus antes. E eles não querem compreender, não aceitam Jesus, a grandeza e a beleza dos seus ensinamentos. Daí o problema, né? Mas vejam bem, falando da criação dos mundos e falando do universo, e ainda da incapacidade humana de compreender os aspectos da criação, já compreendemos muita coisa, né? Outro dia a Terra era quadrada, sendo sempre redonda. Outro dia a Terra, o Sol girava em torno da Terra, segundo o relato bíblico, né? Que Deus parou o movimento do Sol em volta da Terra para que o povo judeu ganhasse uma batalha, né? Então são coisas que profundamente você vai ver que somente sem infantis. Vocês imaginem o prejuízo cósmico do que seria parar esse movimento, né? Só para um grupo de pessoas semi-selvagens matar as outras? Não é uma coisa infantil diante da grandeza do Criador do Universo. E algo que me chamou muita atenção foi os primeiros astronautas americanos que foram à Lua. E eles tiveram essa expressão quando eles voltaram da Lua, né? A NASA nos preparou para ir à Lua, mas não nos preparou para voltar. Era um homem de ciência, né? Eles não vão pilotar na nave. São homens que compreendem profundamente química, física, né? Biologia, mecânica, conhece a movimentação dos astros em profundidade. Mas o que provocou esse sentimento dos astronautas americanos? A NASA nos preparou para ir à Lua, mas não nos preparou para voltar. Mesmo esses homens de ciência, já está no nosso inconsciente profundo que a Terra ainda é o centro do universo, que o mundo é aqui, né? Muita gente não consegue nem imaginar, pensar que haja vida em outros mundos, criadas por Deus naturalmente. Então, por que eles tiveram essa expressão? Porque quando eles estavam na Lua, eles viram uma bolinha azul, do tamanho de uma bola de futebol de salão. Essa bolinha, meus irmãos, era a Terra, né? E aquilo provocou um tupor na alma deles. Se sentiram psicologicamente só e deslumbrados e ao mesmo tempo apavorados diante da grandeza cósmica, né? Das galáxias,
dos sóis arrastando consigo mundos, como o Sol que arrasta consigo um grupo de planetas, né? Há milhões, milhões e milhões desses sóis, né? E desses planetas. Então aquilo provocou um tupor na alma deles, né? Porque viram que não era absolutamente nada, que a Terra, a importância que ela tem para nós é muito grande, mas era algo insignificante diante da grandeza cósmica que eles observavam. Todos procuraram as religiões espiritualistas, principalmente orientais, né? Para levar sua alma a um estado de compreensão diante do que eles sentiram, né? Na Lua, um satélite da Terra, e eles viram a Terra uma bolinha solta no espaço, do tamanho de uma bola de futebol de salão. Isso é coisa interessante, né? Porque aqui é o universo, aqui é o meu mundo, não existe outro mundo igual nem parecido com esse, e pronto. Como se a Terra fosse o único local da morada dos espíritos em processo evolutivo, né? Por mais que você não queira aceitar isso, é quase que impossível, meus irmãos, não haver vida inteligente como nós em outros mundos do universo. Deus não criaria os bilhões e bilhões de galáxias e sóis para a mente infantil como a nossa contemplar. Então seria só a Via Láctea, como o nosso Sol, os planetas, né, que são arrastados e alimentados pelo Sol. E pronto, né? Esse outro universo não precisaria resistir diante da não aceitação de muitas criaturas, né, em negar que não há vida inteligente em outros mundos. As mentes ainda estão, principalmente os religiosos, né? Que não, o espírita vê o universo diferente das outras religiões, porque ele sabe que, como é infinito Deus e a criação dos mundos, o espírito também é infinito, né? E viverá eternamente. Isso é muito gratificante e nos consola, né? Nos consola em você saber que a morte não existe, que a casa do Pai tem muitas moradas, como disse Jesus, que são os planetas, né, do universo, onde futuramente, naturalmente, nós nos encarnaremos, né? Mas também os espíritos nos orientaram de que há colônias espirituais, verdadeiras cidades, né? Onde os desencarnados desencarnam aqui na Terra, a maioria é socorrida, levada para essas instituições e preparada às novas reencarnações. E que você vai encontrar todos os seus afetos, todos os seus amores, e também vai encontrar os desafetos que se transformarão em afetos verdadeiros do coração, né? Não foi só Chico Xavier que psicografou o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, retratando uma colônia espiritual. E nesse livro diz que há outras bem maiores, mais evoluídas, como Alvorada Nova, Campo da Paz, né? E Dona Ivone Pereira nos traz a grande instituição criada por Maria de Nazaré para atender, receber os suicidas, que ainda é uma chaga na história da humanidade, né? O suicídio. Uma das piores condições que o espírito retorna para o mundo espiritual é quando ele suicida-se, né? Inclusive diz os espíritos
que a única coisa que pode acalmar a dor e o sofrimento do suicida seria uma encarnação imediata, que nada mais se pode fazer. Socorre-se, ampara-se, mas o que ele sente é terrível, né? Porque o espírito parte, se desliga do corpo com as próprias mãos, sabendo o que está fazendo, porque não tem mais esperança em nada, né? Aqueles espíritos, eu dirigi uma reunião por 40 anos, 45 anos de desobsessão. E tinha um grupo de espíritos superiores a nós que traziam esses espíritos suicidas, né? Para, através dos fluidos humanos, né? Do nosso perispírito, dar um certo conforto a esses espíritos. E alguns, quando incorporavam no médium, ficavam procurando pedaços do seu corpo. Aqueles que se jogaram de prédios, na frente de trem, na frente de caminhões, né? Sofre tudo isso, né? E é um sofrimento quase que indescritível, o sofrimento dessas almas. Está lá no livro Memória do Suicida, de Dona Ivone Pereira. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, nos aprofundamos não só no conhecimento filosófico e adquirimos uma visão científica do universo onde nós estamos inseridos, né? E, naturalmente, essa alma esclarecida passa a compreender melhor Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E temos um ser que, segundo os Espíritos Superiores, é o governador do planeta Terra, Jesus, que é um modelo que Deus ofertou à humanidade para que nós nos moldássemos naquele modelo de ser humano, né? 2025 anos se passaram. O progresso foi bastante avançado, porque quem saiu do primitivo, do primitivismo, né, do planeta, e atingiu o estágio que nós já atingimos, principalmente na evolução da inteligência, né? Captando, descobrindo as leis do universo e as colocando em prática, né? Para facilitar a vida da espécie humana, né? Todos os conhecimentos científicos, né? Eles nascem e se é buscado, né? Para aliviar a dor humana, para proporcionar uma vida física melhor. Mas na maioria de nós buscamos o conforto, queremos fugir de qualquer tipo de dor e sofrimento. Mas alguns sofrimentos são criados por nós mesmos nessa encarnação e outros, meus irmãos, vêm de nossas vidas passadas. Os estudos são muito profundos e abrangem toda essa situação, né? Porque os espíritos, a medicina, uma área científica que mais evoluiu para o conforto do ser humano. Então, a medicina, né, ciências médicas, classifica o nosso corpo, né? Cabeça, tronco e membros. E quando nós estamos aqui encarnados, nós somos o corpo físico, somos o princípio inteligente ou o organizador biológico, segundo André Luiz, trazendo a ideia, a ciência, né? E somos o princípio inteligente, que é o espírito, a alma, o ser pensante. Quando nós desencarnamos,
o corpo de matéria densa vai para o túmulo e se decompõe, dando forma a outros tipos de vida. E o perispírito, né? Que ele tem a sua origem no fluido cósmico que envolve o planeta onde nós encarnaremos. E esse perispírito, ele é o conjunto dos nossos pensamentos, de nossas palavras, dos nossos atos e de nossas intenções. Toda nossa ação, ela é gravada no perispírito, né? Hoje você pega um pendrive pequenininho e ali você tem a organização, a planta de uma indústria gigante. Imaginemos o nosso cérebro, né? Que nasceu antes disso tudo e depois criou isso. É um dínamo gerador de formas. E diz os espíritos que nossos pensamentos têm cor e têm forma, porque ele é plasmado aonde? No fluido cósmico universal. E o nosso perispírito plasma em si nossos pensamentos, nossas palavras, nossas intenções. Todas as vezes que nós vamos nascer, reencarnar, esse perispírito tem todo um histórico, né? De vidas passadas. E é ele que dá formação ao nosso corpo físico do ventre materno. E quando o espírito não se libertou ainda da animalidade que nos acompanha, ele desenvolve certas doenças, né? Que chamamos kármicas, porque foram criadas pelo próprio espírito e está plasmada no corpo perispiritual, né? Que naturalmente absorve isso tudo, o nosso corpo físico. É uma forma, né? Deus não castiga ninguém. Cada um se situa naquele mundo que ele próprio criou. Essas doenças que não têm cura ainda pela medicina, síndrome de Down, o autista, o cego, surdo e mudo, os que nascem tetraplégicos, né? É o perispírito que formou o novo corpo. E ele traz todas as marcas da nossa criação mental, das nossas últimas encarnações, né? E aí desenvolvemos, né, em nós essas doenças que foi plasmada no nosso corpo físico pelo desrespeito às leis divinas que mantêm a nossa existência no planeta com esse corpo maravilhoso, né? Então o indivíduo deforma o perispírito. Como é o perispírito o modelo organizador biológico que dará formação ao nosso novo corpo, né? Ele dará no estado em que o perispírito se encontra. Que cada célula do nosso corpo físico é uma réplica do nosso perispírito, né? Só quando o espírito decide-se profundamente aqui na Terra a servir nas bases do amor, ele já vai eliminando, né, essas torpezas que o corpo nascerá com ela ou se desenvolverá velho do tempo, né? Porque conforme o espírito evolui, o seu perispírito vai ficando sutil até ficar iluminado por completo. Entendeu? Então, meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos, né? Através dos aparelhos eletrônicos que nos transmitem a imagem e o som. E disse Jesus que um dia nós nos amaríamos em espírito, né? Não precisaria estarmos juntos, presentes. E a gente sente as vibrações de carinho, né? Numa casa espírita,
como em outras religiões também sérias, né? Porque se criou um ambiente de amor, de bondade, ainda com a nossa dificuldade, né? De compaixão, de cuidado um com o outro, como Jesus nos ensina na parábola do samaritano, em Mateus, né? E também em Mateus 25, versículo 30 e 31, Jesus falando, né? Como nós atingiríamos o reino dos céus quando tivéssemos que ser recolhidos, né, para mundos superiores. Então é uma alegria estarmos juntos, né? E encerraremos o nosso estudo desta noite agradecendo a presença de todos e pedindo a Deus e a Jesus e às equipes espirituais que trabalham em nome do Mestre no processo da evolução psicológica e espiritual da humanidade, pela oportunidade que nós temos de estudarmos essa doutrina divina, né? Que é o Consolador. Que a paz, meus irmãos, que o amor, que a bondade, ensinada por Jesus e vivida por ela, possa penetrar em nossas almas e nossos corações, que as suas vibrações de amor profundo possa fazer vibrar a mais íntima dos nossos corações e que ilumine nossas consciências, meus irmãos, para estarmos sempre dispostos, né, a nos autocompreender, a compreender o outro, né, e a lei divina que rege o universo, criada por Deus. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. Que as bênçãos de Deus cubra tudo aquilo que desejamos, meus irmãos, de bom, de harmonioso e de belo no universo que vivemos. Muita paz.